janeiro de 2016, seu jogador favorito foi para a China? O Gazeta Esportiva de hoje vai explicar por que os asiáticos vieram com tanta fome para cima do futebol brasileiro. Corinthians confirma a chegada do atacante Guilherme, ex-Galo e Cruzeiro. Expectativa agora é pela confirmação da saída do zagueiro Gil. Gabigol confirma que recebeu proposta do exterior, mas preferiu ficar no Santos. Sem Cleiton Xavier e Barrios, Palmeiras chega ao Uruguai para torneio amistoso. São Paulo realiza o último treinamento antes do amistoso contra o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai. Diego Lugano e Chiesa não irão viajar com o restante da equipe. E ainda, Nadal, Venus Williams e Simona Halep são surpreendidos e estão fora do Australian Open. E a apresentação da nova equipe de futsal de Sorocaba. Não toque no controle remoto. Gazeta Esportiva volta já. Olá, muito boa noite para você ligado em mais um Gazeta Esportiva, em um início de temporada em que os clubes brasileiros fizeram poucas contratações de peso. O que chamou a atenção foi a voracidade com que os clubes chineses levaram os nossos destaques aqui do nosso futebol, em especial do atual campeão brasileiro, o Corinthians. Um ano antes tinha sido a vez do então campeão Cruzeiro, né, que viu as estrelas Ricardo Goulart e Everton Ribeiro irem se aventurar no Oriente. E não foram apenas jogadores que migraram para lá, não. Técnicos consagrados por aqui, como Luxemburgo, Felipão e Mano Menezes, trabalham em equipes chinesas. Por isso, a gente preparou uma matéria especial sobre esse mercado chinês de futebol e o país que recebe ano após ano mais atletas brasileiros. A reportagem é do Fernando Gavini. Uma cultura mística, milenar. Nunca a China esteve tão próxima dos brasileiros. O que vemos é a dança do leão, parte do folclore do país, usada em festas e comemorações. É um guardião espiritual na cultura chinesa, onde ele vai espantar os maus espíritos, tirar toda a negatividade e abençoar, trazer tudo que é energia positiva para o novo ano. O leão é um personagem que não pode faltar nas comemorações pelo Ano Novo Chinês, que começa no dia 8 de fevereiro e tem tudo a ver com os últimos acontecimentos envolvendo o país e o futebol brasileiro. Nós estamos saindo do ano da cabra e nós estamos entrando no ano do macaco. E um detalhe, é o macaco de fogo. Então, esse elemento fogo é o que vai realmente ser o ano assim dos negócios, de se lançar aos negócios, ter grande ganho financeiro, né? Qualidades usadas pelos chineses que vieram ao Brasil e se aproveitaram das baixas multas rescisórias para levar de uma tacada só 3 titulares do meio-campo do Corinthians, campeão brasileiro no ano passado. Jadson foi junto com o ex-São Paulino Luiz Fabiano para o Tianjin Quanjian, da 2ª divisão do país. Ralf e Renato Augusto acertaram com o Beijing One. Eu não escolhi a China me escolheu. Então, não foi bem isso. A minha ideia inicial não era essa. Foi bem difícil, mas não teve como recusar. Renato Augusto vai receber perto de R$2 milhões mensais livres de impostos, que serão pagos pelo clube. O valor é muito próximo ao líquido que Neymar ganha no Barcelona, descontados os 47% que são engolidos pelo leão espanhol. Os milhões chineses a cada ano seduzem mais destaques do nosso futebol. O melhor da edição de 2014 do Brasileirão, Ricardo Goulart, está no Guangzhou Evergrande, junto com o ex-corintiano Paulinho. Chutou! What a goal! That's why you pay all that money for a superstar. Campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, Conca joga no Xangai, enquanto os antes rivais em Minas, Diego Tardelli e Montijo, defendem as cores do Shandong Luneng. Destaques entre os muitos estrangeiros que estão jogando no futebol chinês.
Cada time da primeira divisão pode ter 4. Na segunda, o limite é 3. Tamanho investimento do futebol acontece por incentivo do presidente da China, Xi Jinping. Fã do esporte, ele definiu 3 metas para o país na modalidade: voltar a disputar uma Copa do Mundo, sediar o torneio e, a longo prazo, conquistar o título mundial. Para isso, não tem poupado esforços. O futebol virou matéria obrigatória nas escolas chinesas e o governo dá descontos de até 25% no imposto de renda às empresas que investem no esporte de alto rendimento. Assim, a China, que já é uma potência olímpica, quer se tornar também uma potência no futebol. Eles entendem que quanto mais qualificarem os clubes, mais os chineses que jogam vão ter condições de se aprimorarem, de crescerem e fazer um time nacional competitivo. O governo chinês, ao estimular o futebol, ele acabou fazendo com que as empresas entrassem no futebol. Os clubes são empresas e existem também empresas estatais, que são donas de clubes. O Guangzhou, dirigido por Filipão, atual campeão asiático, é bancado pelo Evergrande Group, maior construtora da China. O Shandong Luneng, que tirou Mano Menezes do Cruzeiro, se mantém com o investimento de uma companhia elétrica estatal. Já o Tianjin Quanjian, que contratou Vanderlei Luxemburgo e um staff de 11 brasileiros, é novo no negócio. A gente tem um presidente que é apaixonado, ele é apaixonado por esporte, ele já investe em vôlei, já investe em ping-pong, em futebol feminino, e ele resolveu entrar no futebol ano passado e adquirir um clube. Ele tem uma empresa de ramo hospitalar, ele tem hospitais do câncer e junto com isso ele tem o remédio, alguns outros produtos que é muito forte. O Grupo Quanjian é um grupo muito forte e o nosso presidente é uma pessoa admirável. Um projeto para tirar um time de uma divisão, colocar na primeira divisão, chegar na Copa Asiática, construção de estádios, centro de treinamento, criar toda uma filosofia em conjunto com o presidente Sur, que é o responsável, e eu trocando ideias como gestor do futebol. Eu acho que eu vou deixar um legado de brasileiro, deixar para os chineses um legado de brasileiro, e aí sim pega gosto e isso vai proliferar, isso vai passar para outras equipes, e eu acho que aí assim, o presidente da China quer, em 20 anos, estar disputando uma Copa do Mundo. Com isso acontecendo, eu vou ter dado uma contribuição de como é que a coisa pode funcionar. Se por um lado não vai faltar dinheiro aos personagens brasileiros envolvidos na aventura chinesa, vão sobrar desafios num país de costumes tão diferentes. O número 4 não é um número auspicioso, né, na numerologia chinesa, porque também, mais uma vez, tem a ver com a fonética. A palavra se, que é 4 em mandarim, ela remota a palavra morte. O branco normalmente é a cor assim do velório, né? Não é a cor da paz, para nós é a cor da paz. Então assim, você vai ver uma noiva lá na China, ela não vai estar vestida de branco nunca, porque também remonta à morte, né, ao velório. Tudo tem uma cultura para ser aprendido, né? Então assim, essa questão de muito contato, como aquele beijinho, o famoso beijinho que a gente dá, não tem muito isso nas famílias tradicionais, né? Pior é a alimentação. O chinês mais tradicional gosta de cada coisa esquisita. Eu vejo falar que lá eles comem cachorro, comem gato, comem cobra. Escorpião, serpente, sopa de enguia. Não pense que comer num restaurante chinês no Brasil é a mesma coisa do que lá na China. Não, porque a gente vai diversificando, um prato adaptado, uma comida diferente, americanizado, digo assim, como quer falar o português, claro, um abrasileirado, né? O que vai salvar os brasileiros é a presença de grandes redes internacionais que invadiram a China desde o início da abertura política e econômica que se intensificou a partir dos anos 90. Mas uma coisa será sempre uma barreira: a língua. Já aprendeu alguma coisa? Em chinês? Não. Não, a gente está estudando, mas acho que quando a gente for para lá, a gente... 1, 2 vezes é difícil, mas a gente consegue. O Nihao é o quê? Oi, tudo bem, não é isso? Oi. Já aprendeu a falar algumas palavras? Não, só sapinho. Sapinho, né? O que é sapinho? Filha da p***.
Uma saída para esse problema pode ser fazer algumas aulas de mandarim antes de embarcar para a China. Na verdade, não tem o jogador, mas tem a família que já procurou a escola para poder aprender alguns elementos, algumas palavras essenciais do dia a dia, para poder pelo menos sobreviver na China com comer, com beber, com transporte. Nas aulas, os temidos ideogramas são substituídos por letras do alfabeto romano, que representam os sons das palavras, o que torna o aprendizado, digamos, um pouco menos difícil. É a questão de algumas pronúncias que existem no idioma chinês, mas que não existem no português. Mas também tem a questão dos tons, né, que isso não existe no português. Ma, 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 ma. Ma. Cada som desse traz uma ideia diferente, né? O primeiro tom com esse desenho aqui que significa constante, ele vai trazer a ideia de mãe. E esse que sobe, que é o segundo tom, a ideia de cãibra. O terceiro tom, que tem esse desenho aqui, tem a ideia de cavalo. E o quarto tom, com esse desenho aqui, tem a ideia de xingar, do verbo xingar. Este é só um exemplo da quantidade de confusões que é possível fazer por alguém que está ainda aprendendo o idioma. Mas vale a pena tentar se comunicar em mandarim. Quando o chinês vê que você está afim de comunicar com ele no idioma dele, ele vai quebrar o gelo, vai tirar aquela barreira. Eu estou indo para a China, eu tenho que me adaptar a eles e não eles a mim. Onde mora 1 bilhão de pessoas, se a gente não se adaptar, a gente está... O errado somos nós. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, e com essa dinheirama toda, é óbvio que tem que se adaptar aos chineses. É muito dinheiro que está sendo investido, é muito interessante, inclusive, essa empreitada do governo chinês tentando fazer do futebol um programa de governo mesmo, de sustentação, inclusive, de popularidade. O futebol que deu certo praticamente no mundo inteiro. Na China, que é a maior população do mundo, o futebol ainda não aconteceu, e aí existe esse projeto. E veja só, muita gente fala do talento. Eu sou daqueles que acreditam que a disciplina pode vencer o talento. Quando você é determinado, quando você é disciplinado e trabalha com afinco, você pode muito bem vencer, em detrimento daqueles que já têm uma certa facilidade. Então o brasileiro se gaba muito, porque nasceu com o futebol no sangue, sabe bailar, sabe dançar. Isso já caiu por terra há muito tempo. A gente vê esquemas organizados que hoje dão um baile no esquema brasileiro. Veja o que aconteceu na Copa do Mundo quando a Alemanha fez 7-1. No que aconteceu com o Barcelona, que venceu o Santos por 4-0, por 8-0 e demole os adversários. São esquemas muito fortes. Então, claro que a contribuição brasileira vai ser muito grande. Em primeiro lugar, pela questão custo-benefício. Os Estados Unidos também fizeram um investimento no futebol, só que tinham condições maiores para trazer grandes craques do futebol europeu. Em fim de carreira, verdade, mas que estão lá jogando. Jogadores que foram cotados para ser melhores do mundo. O Kaká está lá, por exemplo, o Lampa foi para lá, um monte de gente foi para os Estados Unidos. No caso da China, são bons jogadores. Ninguém discute a qualidade de um Renato Augusto, de um Jadson, de um Everton Ribeiro, de um Robinho, de um Luiz Fabiano, mas o custo-benefício é interessante, que não são jogadores caros. Você pode observar, mas está pagando 2 milhões por mês para um jogador de futebol. Só que para o clube mesmo, as multas são baixíssimas. Se fosse tirar um jogador do mercado europeu, ia gastar muito mais. Então, veja só, fazem um investimento que o custo-benefício é interessante. Não paga-se tanto quanto pagariam para o jogador europeu, e jogadores de qualidade que realmente podem contribuir muito para o futebol chinês, especialmente na questão da criatividade, na questão, sabe, da ginga, na questão da leveza ao jogar futebol. Chico, boa noite. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Anitta, boa noite a todos vocês. Eu, particularmente, vou esperar um pouco para ver. Eu não duvido da potencial econômico da China, evidente que tem.
Mas eu quero ver como é que vai se adaptar o futebol ao chinês, né? Porque eu me lembro muito bem, você falou da experiência americana, quando os Estados Unidos implantou o futebol, o Pelé deixou de disputar a Copa de 1974, já tinha 30 anos, ou se ele disputasse, talvez o Brasil tivesse até vencido a Copa de 1974, foi um baita de um desfalque, o Pelé estava apesar da idade, estava no auge da carreira, 32 anos, 31 anos, jogando muito bem. Ele foi assistir a Copa, mas não participou da Copa, porque ele tinha recebido uma proposta milionária do Cosmos, de Nova York, né? Nem sei se tem ainda o Cosmos, deve ter, né? Deve estar lá ainda, sei lá. Bom, eu sei que foi vamos dizer assim, uma superprodução norte-americana. Levaram o Beckenbauer, levaram o Pelé, levaram me lembro que, meu Deus, o Bobby Moore, lembrei dele agora, que era também um inglês espetacular. Levaram todos para lá. Carlos Alberto Torres foi para lá, o capitão Carlos Alberto Torres, todo mundo foi para lá. Mas não deu certo. Veja que coisa engraçada. Com todo investimento, todo poderio, tudo aquilo que eles puderam fazer, construir estádios, adaptar estádios, chamaram o quanto puderam o público, mas o público não gostou do futebol. O futebol caiu nas graças na high school deles lá, que é a nossa escola aqui normal, né? E também nas faculdades. E caiu na graça do futebol feminino. As mulheres hoje, o melhor futebol do mundo feminino é o norte-americano, onde tem as melhores jogadoras do mundo. Por quê? Porque já vai, desde a época do Pelé, de 74 para cá, várias gerações já foram formadas de futebol feminino. Veja que coisa engraçada. Então, não adianta você querer enfiar uma coisa goela abaixo do povo, porque tem um negócio chamado cultura. A cultura seleciona, ela é seletiva mesmo. Ela aceita ou não aceita. Por exemplo, essa implantação do futebol lá. Vamos ver como é que o chinês vai receber. De repente, né, o chinês se apaixona pelo futebol e é capaz mesmo de conseguir se classificar para uma Copa do Mundo, ou ganhar uma Copa do Mundo daqui 50 anos, 40 anos, sei lá. Né? Eu não vou estar mais aqui para ver, mas vai ter muita gente para ver isso aí. Né? Vai ser um sucesso. Se a população toda lá da China pular, o mundo sai do lugar, a Terra sai do eixo, tanta gente que tem. Agora, vai dar certo? Eu não sei se vai dar certo. Então é preciso se viver, deixar passar um pouco de tempo para ver se cai nas graças do povo chinês. O futebol, de cara, não caiu nas graças do povo americano. Ah, mas está dando certo agora. Tá, lógico. Cuba, os Estados Unidos abriu as portas para Cuba, e não é à toa, porque o povo latino hoje lá é o grande eleitor dos democratas, né? É o pessoal que vota nos democratas. O povo mais tradicional, o irlandês, o italiano, vota nos republicanos. Então, abriram as portas para o latino. Então, os latinos, sim, é que estão hoje babando no futebol, por isso estão levando gente para lá. O futebol começou a dar certo profissionalmente agora nos Estados Unidos, mas foi aberto em 1974. Então, veja bem, é preciso ter paciência, perseverança, né, insistência e muito dinheiro para bancar isso aí. Muito dinheiro para bancar. Você viu, só para encerrar, Vanderlei Luxemburgo disse aí o seguinte, que eles vão construir CTs, vão construir estádios, enfim, vai haver investimento, mas desde que o povo aceite. O povo aceita, que é uma coisa que está sendo implantada goela abaixo, né? Vem de cima para baixo. Não é uma coisa que nasceu do chão, brotou do chão. Aqui qualquer moleque pega a bola, está jogando campinho de barro, no meio da rua. É diferente, o futebol caiu como uma luva na cultura popular brasileira. Agora, vai cair lá também? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas, conhecendo o povo chinês, que eu tive a oportunidade de conhecer rapidamente na Copa de 2002, eu duvido que eles gostam muito de futebol. Agora, gostar de futebol é uma coisa, jogar é outra. Jogar é outra. Jogar, o cara tem que ter talento sim, viu, Celso? Tem que ter talento. Não é assim, não. Tem que saber passar, pelo menos, a bola, né? Coisa que nem isso eles sabem. Então, é complicado. Estão saindo do zero. Então, vamos esperar o que vai acontecer. E Luxemburgo começou muito bem a adaptação, né? Parabéns pela primeira
primeiro ensinamento e aprendizado. E você aí de casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: com a presença de tantos brasileiros, a China vai se tornar uma potência do futebol mundial, sim ou não? Acesse o site e vote. O resultado sai no fim do programa de hoje. Acredito que sim. Num período aí de uns 30 anos é possível, sim. 30 anos? É a longo prazo, né? Eu acredito que sim. Olha, é a primeira pesquisa que eu não vou responder. Que isso? Porque quem vai responder isso aí é o futuro. Eu não tenho a menor... Olha, que metafórico, bonito. Eu acho o Gostei. seguinte, que o futebol é um esporte... O tempo dirá. O futebol é um esporte barato, né? Então você precisa de uma bola, rigorosamente de uma bola só. Né? Só uma bola. Pra você jogar em qualquer lugar. Um jogador. Lugar não falta na China, né? Apesar de ser um dos países mais povoados do mundo, 1.700.000 pessoas, 1.700.000 pessoas, mas eu ainda não vou responder essa pergunta. Vou ficar sem responder. Tá bom. Porque eu vou esperar acontecer. Precisa ver se vai dar certo. Tá bom, vamos aguardar então. Mas nós queremos que você aí de casa responda, tá? Agora vamos de futebol de salão. Antes patrocinada por uma empresa do ramo de bebidas, a equipe de futsal de Sorocaba agora levará o nome de uma companhia que produz alimentos para cães e gatos. O nome muda, mas o craque Falcão continua defendendo o time da cidade. O repórter Fernando Gavini acompanhou a apresentação do elenco do Magnus Futsal. Os 10 novos reforços contratados foram apresentados nesta terça-feira. Mas o principal nome da equipe continua sendo o Falcão, que aos 38 anos segue jogando e não pensa em parar tão cedo. Ainda não sinto o peso da idade, venho jogando tranquilamente, é um esporte também que você pode sair, descansar e voltar. Por conta das lesões que teve nos 2 últimos anos, Falcão vai fazer uma preparação especial para jogar em alto nível a temporada 2016. Para isso, pediu dispensa da seleção brasileira, que neste mês vai disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo no Paraguai. Os médicos mesmos falaram que o fato de eu nunca ter suplementado, nunca ter cuidado tanto da alimentação e chegar a jogar com 38 anos já é um grande passo, que a partir do momento que eu mudar para o lado positivo, isso com certeza deve me dar uma longevidade maior. Ano positivo e cheio de desafios para Falcão. O fato de ter abdicado das eliminatórias não significa que a seleção brasileira não está entre as prioridades do craque. Tem Copa do Mundo, né, que é a minha última, e eu quero sair por cima, participar de uma Copa do Mundo por inteira. Na última eu não consegui jogar, que eu tive a lesão na panturrilha, paralisia facial. Ainda foi decisivo mesmo assim. Ainda eu consegui ser decisivo, consegui jogar os últimos 3 jogos ali, jogando pouco tempo. E a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, é a minha última, né, então é um momento muito especial. O título da Copa do Mundo, Falcão já ganhou 2 vezes, em 2008 e 2012. E vai buscar o 3º em 2016. Mas outro Mundial mexe com a cabeça do jogador, o de clubes, que o Magnus vai disputar esse ano graças ao título da Libertadores conquistado em 2015. Eu tenho todos os títulos possíveis e esse falta. A gente está tentando buscar sede, trazer a sede aqui para Sorocaba, e aí nos fortalece bastante, mas sinceramente, dentro do planejamento que a gente tem, desse novo patrocinador, que são pessoas fantásticas, a gente vê realmente que é um projeto a longo prazo. Eles mesmos já falaram para jogar o máximo que der e depois eu ser gestor. Nada melhor que começar o ano dando título para eles e agradando, que é a melhor maneira possível. Eu estava falando que o povo chinês ainda precisa ver se adapta ao futebol, o futebol se adapta. Mas veja que coisa engraçada, o Magnum aí, o time Magnum, tem um cachorrinho ali no meio, olha lá. Olha o cachorro lá. Fez a imagem, olha o bichinho ali. Todo brasileiro gosta de animal, né? Então, se o Magnum começar a ganhar um título atrás do outro, é bem provável que ganhe torcida. Porque todo mundo gosta do bichinho, não tem um brasileiro, né, que não gosta de ter um cachorrinho, um gatinho em casa. Um beijo para Manauara. Maná, tá me assistindo, Manauara? A nossa apresentadora, por exemplo, tem uma matilha na casa dela. Não, tem uma, né? Só. Além dela, que é uma loba, ela tem outros lobos lá também. Então quer dizer que fica aquela coisa. O brasileiro curte cachorro, curte gato. De repente o time começa a ganhar, esse time ganha a torcida. Eu estou dizendo para você, tem todo esse lado, né? Esse lado, vamos dizer assim, midiático, né? Que os publicitários aí, o pessoal do marketing adora, né? Que é legal, eu também curto, acho bacana.
Agora vamos ver o que dá na China. Eu sugeriria o mascote ser um escorpião, porque lá os caras comem escorpião, comem cachorro, sei lá, bicho. É complicado. Marketing aqui é uma coisa, na China é outra, né? Agora vamos com tênis, porque eu sempre faço isso. Quem descalça é muito ruim. Tênis começou a temporada de maneira conturbada no esporte. E não foi só fora das quadras com o escândalo de manipulação de resultados revelado pela imprensa inglesa. Logo na estreia do Australian Open, algumas estrelas do tênis se despediram do primeiro grande slam da temporada. É o caso do Rafael Nadal. Bom, o Grand Slam rolando, mas também o tênis está abalado com a denúncia feita pela BBC de compra de tenistas para beneficiar casas de apostas, casas russas, duas casas, ou melhor, duas máfias na Itália, uma da norte da Itália, outra na Sicília. Na cara que tinha coisa por trás, né? Só que a BBC preferiu não revelar os nomes envolvidos. E isso tá, os jogadores, muitos jogadores, o Federer mesmo já pediu para que sejam revelados os nomes. Eles querem saber, até porque tem atleta que está disputando o torneio de Grand Slam. E isso acaba trazendo suspeita sobre todos que ali estão. Exatamente. O único nome que surgiu, que acabou vazando, que já foi investigado, foi o Davydenko, que numa partida com o Martín Agüelo, argentino, que teve uma troca de mensagens entre o Agüelo, que é um argentino, e um apostador, dizendo que o Davydenko não tinha aceitado a proposta. De repente, ele mandou uma outra mensagem para esse mesmo apostador, dizendo que estava ok. E, estranhamente, o Davydenko abandonou a partida. Quer dizer, e aí apostadores receberam, na ocasião, cerca de $400 mil. E isso já tinha sido investigado e depois arquivado por falta de provas. Então, o Davydenko, que é russo, né, e como tem a máfia russa envolvida, foi o primeiro nome que vazou. Claro que não dá para você cravar que ele está envolvido ou não está envolvido, tem que ter uma investigação. Mas muita coisa ainda virá à tona, ainda mais no tênis, já não tem mais, é futebol, é COI, é tênis, tudo sob suspeita. Qualquer esporte dá para você fraudar, né? Aqui entre nós, né? Não tem como você não fraudar um esporte. Dá para você enganar, basquete, vôlei, dá. Tá, claro que dá. Agora o problema todo é você evitar isso, né? Você montar um esquema para isso não acontecer. E eu acho até engraçado, porque eu acho que o povo inglês é um povo tão correto, tão decente hoje, né? No passado era pirata, mas hoje eles são corretos e decentes. E eles, me admiro muito que também eles estejam envolvidos nisso, porque lá a casa de aposta é permitida só certas apostas, né? Existem apostas oficiais. Como é que no paralelo mas a manipulação acontecer isso? Mas a manipulação partiria justamente da máfia russa e da máfia italiana, Chico. Também ali o que tem de russo na Inglaterra hoje é brincadeira, né? Agora, vocês viram aí, jogando a chinesinha já? Você está apaixonado pela China, hein? Tá vendo, aí tá vendo. Você também vai para a China? Não, para a China não fui. Eu fui para a Coreia e para o Japão. Eu era para Pequim, mas acabei não indo. Por falta de tempo mesmo. O Sérgio me dispensou. Senão eu ia. Ficava lá uma semana e voltava. Porque é pertinho lá de onde eu estava. Mas enfim, você já viu, o tênis começou já a brotar uns frutinhos por aí. A insistência, a persistência. Vamos ver, tomara que o futebol dê certo. O assunto agora são os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O diretor executivo de comunicação do Comitê Rio 2016 reuniu aqui em São Paulo a imprensa para fazer um balanço daquele que é considerado o maior evento esportivo do mundo. Veja aí na reportagem do Alexandre Silvestre. A menos de 200 dias da abertura, os Jogos do Rio 2016 já são um sucesso absoluto. Evento exemplar em meio à paisagem carioca. Moro no país tropical. Águas despoluídas, segurança, mobilidade, desenvolvimento. Na teoria, no discurso, imagem de um modelo para o mundo. Daqui para frente, muitos dos jogos vão seguir essa linha de fazer jogos economicamente sustentáveis sem elefantes brancos. A gente, então, assumiu esse compromisso de organizar os jogos sem recursos públicos, ser transparente, ter bom senso e fazer economia.
E é isso que a gente está fazendo. O orçamento, inicialmente previsto em 7,4 bilhões de reais, está sob controle. A conta fechará. O contribuinte não sofrerá com impostos. Se bobear, sobra até um trocadinho, além dos equipamentos esportivos liberados para a população. Ao final, os brasileiros vão se orgulhar, desfrutando do legado olímpico. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. A gente quer limitar o uso de dinheiro público só a ações que deixem algum tipo de legado. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é meio vigilância, você ter certeza de que todas as venues têm uma utilização depois dos jogos. Tem que prestar atenção o tempo inteiro, tem que estar vigilante e tem que ter o compromisso de fazer jogos que transformam e deixam legado e não jogos que deixam só a conta. O Comitê Rio 2016 prevê corte de gastos para não estourar o orçamento. Redução no número de voluntários, de carros oficiais, nas estruturas móveis, inclusive nos eventos teste, na grande maioria sem presença de público. Para preparar os jogos, os eventos que a gente tem com o público são suficientes para a gente entender onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer. Não é soberba da nossa parte, mas também é a racionalização. Os eventos com público custam um pouco mais caro. Então, se a gente for fazer todos os eventos testes com público, isso pode gerar um impacto no custo que não está na hora. Que a chama da consciência, da ética, da honestidade queime de verdade na conduta dos dirigentes e políticos. Que não seja apenas um belo protótipo, com prazo de validade limitado, para o mês de agosto de 2016. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de assinatura dos contratos de patrocínio da Caixa Econômica Federal com 10 clubes brasileiros. No evento, ela também assinou o decreto que cria a Autoridade Pública de Governança do Futebol, órgão que ficará responsável por fiscalizar se os clubes estão cumprindo as contrapartidas previstas na MP do futebol, sancionada no ano passado e que possibilitou que os clubes refinanciassem as dívidas. Em pronunciamento, Dilma disse que farão parte do órgão atletas, dirigentes, treinadores, árbitros e que a Autoridade Pública de Governança do Futebol será a instância fiscalizadora do Profut. O Corinthians confirmou hoje a chegada do meia-atacante Guilherme. O jogador realizou exames em São Paulo, assinou contrato com o Alvinegro até 2019, dezembro, mas não vai viajar para os Estados Unidos para encontrar o restante do elenco que volta a campo amanhã para jogar contra o Shakhtar Donetsk em jogo que vai marcar a despedida do Timão no torneio da Flórida. O meio-campista Marlone falou da estreia dele no Timão, que acabou perdendo do Atlético Mineiro por 1-0, e também sobre a saída do zagueiro Gil para o futebol chinês. Celso, você falou no começo do programa que a técnica, às vezes, ela não é tão apurada, mas o treino, o esforço, a dedicação, a determinação, consegue superar alguns problemas. Eu acho que isso serve, que você disse, não para o futebol chinês, mas serve para o Corinthians. Sim, sem dúvida. Porque esse ano aqui não tem talento nenhum, os talentos que tinham vendeu, né? Foi aí vítima do leão chinês, tigre asiático, chama seria um do jeito que você quiser. Então, aí, o que acontece? O mais ou menos bonzinho aí é esse aí, o Marlone, que acabou de falar. E o resto são jogadores razoáveis, que são jogadores de esquema. Então, o que vai ser? A Libertadores, o Corinthians vai ter que empatar fora e ganhar dentro, né? Ganhar em casa, não tem jeito. Essa é a melhor tática. Copa do Brasil, mais ou menos a mesma coisa. Agora, Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista, eu duvido, tem que, sabe, é complicado. Se chegar entre os 4 primeiros, tá bom no Campeonato Brasileiro. Esse ano aqui, o Corinthians está perdido. Eu não acredito em Corinthians campeão de nada esse ano. Depende, né, Chico? O Tite vai ter que remontar o time. Realmente, com o que tem em mãos hoje, é um Corinthians inferior
tem menos qualidade que o time que foi campeão ano passado, campeão brasileiro, mas o Corinthians deve ir às compras também, tem dinheiro em caixa, e aí tem que fazer um pouco mais de investimento. Fala-se no Marquinhos Gabriel de novo, vai ter que procurar um novo zagueiro, porque o Gil realmente é o melhor zagueiro que apareceu no Corinthians nos últimos tempos. Né? Já está renovando até o contrato do Felipe também, que é para evitar que alguém o tire do clube e para uma bagatela. O Corinthians precisa agora pensar em qualificar o elenco. Não tem mais desculpas de que chegaram os chineses, depositaram a multa e levaram embora. O Corinthians agora tem que... Os contratos foram mal feitos. Foram mal feitos. Então o Corinthians agora vai ter que contratar novos jogadores de qualidade, fazer um contrato que permita também uma multa mais alta, porque, sabe, eu não vejo essa... vendeu o Gil por 10 milhões de euros. Tá, e aí? O clube de futebol não é para dar lucro, é para ganhar título. Sabe, você não pode ter prejuízo, mas também... Escuta, o Barba me falou que o Gil deixou a concentração do Corinthians lá nos Estados Unidos e está voltando para o Brasil. Então... está voltando para o Brasil, exatamente. Babado. Quer dizer, é verdade. É pessoal para sacramentar. Para o Brasil para ir embora para ir embora para a China, já está sacramentado o negócio. Já tá, pois é. Então chega o Guilherme, muito bem, o Guilherme tem qualidade, deve ser importante. É um bom meia, né? É um bom meia, mas não é do nível de um Jadson, de um Renato Augusto. O Corinthians precisa de um meia para fazer essa criação. Né? No Atlético Mineiro, o Guilherme era um homem muito mais de frente do que de criação. E assim ele deve jogar também no Corinthians. Agora não é aquele meia armador que sabe que tem aquela visão de jogo. O Tite vai ter que bolar um outro esquema, não vai dar para depender do meio campo. Ou contratar. Falasse no rapaz lá do São Lourenço, que estão negociando também. O Corinthians quer comprar 50% dos direitos federativos, o São Lourenço quer vender 100%. Enfim, vai ter que ir às compras e usar muita habilidade para fazer negócio. Com o que tem, sabe, não dá para o Tite ganhar nada. Não, eu acho até que dá para disputar uma boa Libertadores da América desde que tenha, vamos dizer assim, cabeça no lugar. Né? Torno a dizer, empata fora e ganha em casa. É o único jeito. Leva decisão para pênalti. 11 Caldas daquela época passada, melhorado. Não tem como. Vai ser uma decepção. O grande favorito para essa temporada aí, tem dois aqui no meu modo de ver, o Palmeiras e o Santos. Vou falar em Santos... No Santos, o técnico Dorival Júnior segue preparando a equipe para a estreia no Campeonato Paulista, dia 30, contra o São Bernardo na Vila Belmiro. Destaque, após o treino desta terça-feira, foi a entrevista coletiva do atacante Gabriel. Veja aí na reportagem do Adriano Dolph. No Santos, segue a indefinição quanto ao futuro do atacante Geovânio. O jogador recebeu uma proposta milionária do futebol chinês, mas a diretoria do Santos bate o pé e espera que os valores sejam aumentados para ficar com uma fatia maior do negócio. Quem concedeu a entrevista coletiva agora há pouco aqui no CT Rei Pelé foi o atacante Gabriel, que confirmou que também recebeu propostas do exterior. Deixei isso com meus empresários, com meu pai também cuida disso. Eu fiquei bem por fora. Aproveitei bastante as minhas férias para voltar com tudo aqui no Santos. Mas eu acho que eu fiquei pela minha vontade de ficar no Santos mesmo, pelo carinho que eu tenho pelo clube. Por meu momento, estou muito contente aqui. Aqui é a minha casa, aqui é o meu lugar, então estou bem contente, bem calmo para tomar essa decisão. Muitos foram, outros não. Então acho que é muito pessoal, então tem como eu falar para você como que é, mas eu acho que é decisão pessoal. O Carlos Lima ficou e outros foram. Então cada um tem sua escolha e eu quero que eles sejam felizes. O atacante falou sobre a preparação nesse início de ano para todas as competições da temporada e espera um Santos forte nesse início de Campeonato Paulista, mesmo perdendo o atacante Marquinhos Gabriel. Todo mundo sabe como a gente joga, velocidade e tem muita amizade entre o grupo, sempre querendo se ajudar. Eu acho que o Santos tem esse perfil de jogar bonito, mas a gente quer vencer. Se for possível jogar bonito e vencer, eu acho que o Santos fica muito contente. Então, a gente não vai mudar muita coisa não. Claro que a gente tem que ajustar algumas coisas ainda do ano passado, mas eu acho que a base do time é a mesma, os jogadores ficaram, então a gente espera fazer um grande ano. No São Paulo, o técnico Edgardo Balsa acertou os últimos detalhes da equipe que amanhã tem amistoso contra o Cerro Porteño do Paraguai. O repórter Felipe Esboril esteve agora há pouquinho no CCT da Barra Funda acompanhando o último treino antes do embarque para a Assunção. O técnico Edgardo Balsa vai acertando os últimos detalhes para a estreia no comando do São Paulo. E será amanhã contra o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai.
Esse jogo faz parte do contrato entre as equipes para trazer de volta Diego Lugano para o tricolor. Toda a renda deste amistoso será destinada aos cofres do clube paraguaio. Por isso, logo depois do treino, todo o elenco viaja, com a exceção dos novos reforços. Diego Lugano, que ainda realiza reforço muscular no Refis, e o atacante Chiesa, que ontem à noite foi confirmado e assinou contrato por 3 temporadas. Ainda pensando em reforçar o time para 2016, mais jogadores devem chegar a pedido do técnico Edgardo Bausa. Um zagueiro, um meio-campo e um atacante que está mais próximo. Segundo o jornal argentino Olé, o nome de Jonathan Caleri, de 22 anos, que pertencia ao Boca Juniors, é um dos preferidos. Edgardo Bausa já chegou até a recomendar o jogador à diretoria do São Paulo. Ele fez 23 gols na temporada passada com a camisa do Boca Juniors e ultrapassou os números de Carlitos Tevez. Nas redes sociais, Caleri já se despediu dos torcedores do Boca Juniors, dizendo que eles sempre estarão marcados no coração. Mais um indício que nos próximos dias o argentino possa chegar e reforçar o tricolor. O jogador viria por empréstimo de 6 meses, já que os empresários o levarão para a Inter de Milão após pagarem 12 milhões de dólares para adquirirem os direitos de Caleri. Como o mercado brasileiro não tem muitas opções, não existe. Quem que se pode contratar no futebol brasileiro? Ninguém. Quer dizer, um nome ou outro de pouca expressão. O Balsa é argentino, trabalhou na Argentina nos últimos anos, conhece o futebol argentino como poucos. Então sabe recomendar realmente jogadores que possam se encaixar no esquema e fazer sucesso no São Paulo. Esse rapaz do Boca Juniors é muito bom, né? Com esse golaço que nós vimos aí. Isso não é fácil de fazer, superou até a marca do Carlitos Tevez logo no começo de carreira, é jovem ainda. E se vier para o São Paulo, o São Paulo vai fazer um grande negócio, porque ele é jovem, né? E no São Paulo não tem pressão. Olha, lá no Boca Juniors, se o cara começa a pisar na bola, ele é queimadaço. É que nem o Corinthians aqui, que Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, os caras saem na porrada, vão atrás, quebram o carro. Aqui não, a torcida do São Paulo não está nem aí. Cobra de longe, né? Cobra de longe. Não é um lugar onde ele pode vir e mostrar todo o futebol possível e toda essa grandeza que ele tem. Mas existe uma forte concorrência da Europa já em cima desse moço. Então, eu não acredito que ele venha para cá, não. Eu, particularmente. Mas, enfim, tomara que venha, né? Porque os talentos todos estão indo embora, né? Pelo menos esse aí vem para a gente ver um futebol bom. Que é legal ver um meio-campista jogar bem, um atacante trabalhar bem a bola, né? Não tem preço, né? Mas, enfim, vamos ver. Tomara que venha pelo menos esse, que o Balsa aí acerte na indicação e que o São Paulo encontre dinheiro para poder comprar esse cara, que eu acho que não tem, né? Que estava dívida de quase 300 milhões de reais, deixada aí pelo Carlos Miguel Aidar para o Leco, uma herança ruim de se lidar. Mas tomara que venha gente boa para jogar, né? E não perna de pau. Perna de pau tá cheio no São Paulo. E o Palmeiras viajou hoje para o Uruguai, onde participa a partir de amanhã de um torneio amistoso com Nacional, Peñarol e Libertad do Paraguai. Além do Cleiton Xavier, que teve lesão confirmada ontem, o paraguaio Lucas Barrios também não viajou ao país vizinho e vai ficar em São Paulo realizando reforço muscular. Na chegada a Montevidéu, Zé Roberto e Robinho falaram sobre a importância de realizar amistosos de pré-temporada, onde o Verdão vai jogar na Libertadores. O Palmeiras, eu estou numa expectativa muito grande, porque não perdeu jogadores, se reforçou, vem embalado com o título, apesar da campanha... Muitos jogadores. Então, e apesar da campanha regular no Campeonato Brasileiro, regular para ruim, mas terminou o ano com o título. Acho que isso tira um pouco o peso, traz um conforto psicológico, e sem falar que o próprio Marcelo Oliveira é um técnico competente, foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, quer dizer, tem totais condições de fazer desse Palmeiras também um time campeão. Eu parto do pressuposto que o Palmeiras é o time paulista mais forte. E, no momento, obviamente, ainda tem muita coisa para disputar, mas e a terceira força, considerando que Grêmio e Atlético Mineiro já tem também uma base mantida. O Palmeiras, se você levar em consideração todo mundo que está lá, hoje é uma seleção brasileira. Hoje é uma seleção brasileira.
não se equivale àquele time da Parmalat, porque no time da Parmalat tinha muitos craques, obviamente. Rivaldo, Cafu, né, Evair, era um time tecnicamente muito bom. Mas é mais ou menos, hoje, comparado com o resto, que está nivelado por baixo, o Palmeiras tem um elenco de bom para ótimo. De bom para ótimo. O Marcelo Oliveira mesmo está dizendo que tem 3 jogadores para cada posição, e então não tem como não fazer um bom time com isso aí. Agora, eu só acho o seguinte, no ano passado, o Palmeiras tinha esses caras também. Então, ganhou a Copa do Brasil no talento, principalmente o do Barrios, que nos últimos jogos deslanchou. O Barrios acabou com o Santos, essa é a grande verdade. Agora, que tem talento, tem. Agora, precisa ter padrão de jogo. Eu não vi padrão de jogo no Palmeiras no ano passado. Não vi. O meio-campo do Palmeiras ainda não se acertou. Então, quer dizer, aí agora a gente tem que prestar atenção no dedo do Marcelo Oliveira, no dedo do professor, viu, Celso? Você vai ficar de olho no dedo do professor agora. Não, estou fora. Prefiro olhar o time dele, o dedo não. Para, né, arrumar o time. Papo brabo. A relação entre Palmeiras e Uruguai é o destaque de hoje no site GazetaEsportiva.com. Em uma reportagem especial, GazetaEsportiva.com conta a história do Verdão e do meia uruguaio Carlos Héctor Lito Silva, ídolo do Peñarol, e que defendeu a seleção celeste em diversas ocasiões, dentre elas quando o Uruguai foi derrotado pela Academia Palmeirense na inauguração do Mineirão. Apesar de ter uma passagem muito longa pelo Palmeiras, com menos de 100 jogos na transição da primeira para a segunda academia, o clube ficou marcado na vida do uruguaio, que participava todos os anos do jantar dos veteranos do Verdão e tinha uma relação próxima com a torcida e também com os ex-jogadores alviverdes. Leia depois lá a história completa no site GazetaEsportiva.com. Beleza? Resultado final da nossa enquete no site GazetaEsportiva.com. Com presença de tantos brasileiros, a China vai se tornar uma potência no futebol mundial? Não, 84%. Não. Eu não dei opinião, mas eu não duvido não. Acho que acabou, a voz do povo é a voz de Deus. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Que bonito que é, né? Tchau. Não é você, é a China.